Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Amém? Podem sentar-se. Graças a Deus o Senhor nos dá mais uma oportunidade. Nós estamos aqui na presença dele. Hoje nós vamos dar continuidade então na doutrina da salvação. Já estamos chegando ao final. Então hoje nós praticamente estaremos quase que encerrando esses pontos importantes dessa doutrina. Espero que os irmãos tenham guardado alguns ensinamentos, feito algum tipo de anotação, porque sem dúvida é fundamental essas coisas que eu aqui estou dizendo. São questões que foram discutidas ao longo da história. A doutrina da salvação, bem como a gente crê, é uma doutrina que, embora seja ensinada na Bíblia, embora seja debatida ao longo da história, ela é uma das doutrinas mais recentes que temos. A salvação, como os pentecostais creem, é uma doutrina que tem alguma coisa em torno aí de uns 450 anos, ou ainda um pouco menos. E é importante nós termos esse aprendizado, entender qual é o sentido exato da salvação que nós defendemos, né? E, aprendendo assim, poder transmitir para as próximas gerações que também precisam deste aprendizado. Hoje eu quero falar a respeito do momento em que a salvação torna-se real na vida de uma pessoa. A partir de que momento, então, essa obra de salvação que é realizada por Deus começa a fazer efeito, começa a valer, de fato ela é ortogada, né, comunicada por Deus na vida de uma pessoa. E como Deus faz isso? Então, hoje eu quero fazer algumas reflexões com os irmãos exatamente nesse tema. Eu quero mostrar para os irmãos um pouco do sentido lógico da salvação. Como que a salvação inicia e em que momento nós passamos a ser salvos por Deus. Pode passar. A ordem lógica da salvação. Quando pensamos sobre a aplicação da obra de Cristo em nós, isso nos leva a considerar a ordem da salvação. Ordem da salvação, uma expressão de um teólogo luterano, Jacob Karpov. A questão central é: qual é a ordem da aplicação da salvação? O que acontece primeiro? E quais são os passos seguintes da obra da salvação na vida de uma pessoa? Pode passar. A Bíblia não oferece uma ordem específica, porém o segmento protestante, por isso que eu falei que é mais recente a nossa visão de salvação, ele se divide em duas visões. Hoje existem duas visões que são as duas mais conhecidas dentro do segmento protestante de salvação. A primeira visão, ela é conhecida como visão reformada, visão de salvação reformada, que vem dos reformadores, propriamente do reformador mais conhecido por essa visão, João Calvino. Daí onde sai uma expressão, não sei se todos já ouviram, calvinista. Existem algumas igrejas que se identificam como reformadas e calvinistas quanto à salvação. Eu vou explicar um pouco mais para os irmãos sobre essa questão. E, por outro lado, existem as igrejas que são consideradas wesleyanas ou arminianas, ou as duas coisas. Wesleyanas
arminianas. Essas igrejas, destas igrejas, nós nos enquadramos como as igrejas pentecostais. A grande massa, predominantemente, todas as igrejas pentecostais são do segmento wesleyano arminiano. Arminiano por causa de um teólogo, também pensador da salvação, chamado Jacó Arminius. Um exemplo aí de igrejas reformadas são as igrejas presbiterianas. As igrejas presbiterianas, elas têm uma visão de salvação diferente, divergente, calvinista, enquanto as igrejas pentecostais e algumas congregacionais são de cunho wesleyano e arminiano. Aonde começa a divisão? Para que nós possamos entender. Do movimento reformado para o movimento wesleyano, que somos nós. A divisão, ela se inicia na primeira noção de depravação. Até que ponto o homem se depravou no pecado? A visão reformada entende que o homem caiu do pecado, o homem não tem condições alguma de se mover em relação a Deus, não tem condições alguma de responder ao chamado de Deus, e que não pode fazer absolutamente nada pela sua salvação. Nesse sentido, o homem não tem liberdade, porque tudo que ele faz, ele está fazendo sobre uma motivação, sobre uma influência do pecado, e ele também não tem livre-arbítrio. Ele não pode fazer as escolhas porque ele não tem a liberdade. Então, se ele escolher, ele vai escolher errado. Então, a visão reformada defende basicamente essa noção de homem. Já a visão wesleyana, que é a nossa, entende que, na verdade, mesmo que o homem tenha caído no pecado, se corrompido, há ainda aspectos da imagem divina nele. E que esses aspectos ainda, ou essa pouca identidade divina na vida do homem pecador, é o suficiente para fazer com que ele responda em relação à salvação. Nesse sentido, nós defendemos a ideia do livre-arbítrio, embora nós não tenhamos a liberdade. Mas livre-arbítrio nós temos, capacidade de decidir se queremos ou não optar por Cristo. Então, basicamente, a salvação ela muda, porque de um lado nós temos o homem morto nos seus pecados, sem condições alguma de decidir por Cristo. Por outro lado, o homem também está morto nos seus pecados, mas ainda há a imagem de Deus nele, então ele pode decidir se quer aceitar Jesus ou não. Não é isso que nós ensinamos aqui? Que você está no pecado, você ouve a palavra, mas você decide se você quer continuar no pecado ou se você quer aceitar a Jesus? Essa é a visão que defendemos. Na linha reformada, não. O homem ele não decide se quer ou não. Quem vai decidir é Deus. Então são visões totalmente divergentes. E nós, devido à nossa tradição, vamos manter a tradição como está, na visão wesleyana. Pode passar. Então, a ordem da salvação ficaria dessa forma aqui. Primeiro nós temos a eleição. A salvação ela tem que começar em Deus. Isso aí é igual nos dois segmentos. Então tudo começa por um ato de Deus na eternidade. Como nós acabamos de ler aqui, que Deus, ainda antes da fundação do mundo, já tinha nos escolhido. Não foi isso que lemos? Então, nós falaremos um pouco mais da eleição. Após a eleição divina, após Deus escolher os que serão salvos, e aí eu vou explicar com base em que ele faz isso, vem então o arrependimento e a fé. O arrependimento é o aspecto negativo, é aquilo que o homem precisa fazer, aquilo que ele tem que deixar, E a fé é o aspecto positivo da salvação. Ele não só se arrependeu, mas agora direcionou a sua fé no Salvador correto. Depois disso, imediatamente ou simultaneamente começa o processo que nós chamamos de regeneração, em que o homem morre, então, e nasce de novo para uma nova vida, tudo se faz novo diante dele, e só resta a ele, então, o último ponto,
perseverar no caminho do Senhor até o fim. Todos esses pontos aqui se dão em divergência com outros segmentos de fé. Então é importante que vocês aprendam essas pequenas diferenças e entendam em que sentido que a salvação é aplicada no homem. Pode passar. Eleição é uma escolha feita por Deus. Um conceito comum no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Às vezes o termo se refere ao coletivo, e em outros casos, apenas ao individual. Deus escolhe. Essa é uma grande realidade da Bíblia. E Deus, ele faz isso porque ele é Deus. A razão de Deus optar por uma escolha, basicamente, tem que estar nele. Deus escolheu a Israel, embora existissem outras nações mais poderosas, mais numerosas. Mas Deus quis escolher um povo pequeno, um povo cativo. E por que fez isso? Simplesmente porque ele quis. Na sua vontade, ele assim decidiu. Deus escolheu Abraão. E por que especificamente Abraão? Não se explica essas coisas. A razão do porquê Deus escolhe. Agora, é inegável que Deus escolhe. Deus tinha 2 irmãos, filhos de um mesmo pai, Jacó e Esaú. Ele diz, escolhia Jacó e aborrecia Esaú. Ah, mas por quê? Porque Deus quis. Eles ainda não tinham nascido, não tinham praticado nem o bem nem o mal. Então Deus ele não escolheu baseando-se em obras, ele escolhe segundo a sua vontade. Ele escolhe pessoas, capacita pessoas segundo a sua vontade. Não está motivado por aquilo que as pessoas têm a oferecer, porque nenhuma das pessoas que aqui estão na Bíblia, que foram escolhidas por ele, não tinham absolutamente nada a oferecer, eram homens pecadores, transgressores da justiça, mas ele escolheu essas pessoas, e ele faz isso em todo o tempo. No Novo Testamento ele escolheu 12 apóstolos, e por que especificamente aqueles 12 homens? Porque ele, não sabemos exatamente por que razão, só sabemos que ele tinha um propósito, ele escolheu aqueles 12 homens especificamente. Por quê? Porque ele escolhe. Qual é a razão da sua escolha? Seus propósitos. E qual a motivação de escolher determinada pessoa? A vontade dele. E a vontade de Deus não pode ser questionada. A vontade de Deus não pode ser questionada. Independente da escolha. Se Deus escolheu, ele escolheu. E ele pode. Então, a doutrina da eleição, ela está presente em toda a Bíblia. E nós fizemos a leitura agora há pouco. No versículo 4. Deus nos elegeu. Deus nos elegeu. Isso é um termo referente, obviamente, à igreja como um todo. Mas nós temos em toda a história da Bíblia outras eleições específicas. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que estava vivendo uma vida de pecados. Ele estava lutando contra a igreja, lutando contra Cristo. Mas Deus o escolheu. Aí poderíamos pensar, mas ele escolheu porque Paulo estava fazendo aquilo sem saber. Independente de qualquer coisa. Deus escolheu a Paulo, tirou Paulo da condição de inimigo e fez ele um apóstolo, um grande apóstolo. Deus o escolheu. Deus ele pode escolher quem ele quiser. E especificamente falando de salvação, Deus pode escolher alguns para salvação. Quem pode dizer a Deus que ele não pode fazer isso? E Deus ele faz isso de maneira justa. Nós vamos ver. O apóstolo Pedro diz, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, referindo-se à igreja. E o apóstolo Paulo diz, saudai-vos a Rufo, eleito no Senhor, entre outros exemplos que eu aqui dei. Nós temos ainda outros exemplos de eleição. Pode passar. O ponto inicial da salvação é que ela inicia por uma escolha divina para a salvação. E de acordo com a tradição wesleyana, tal escolha ela é feita mediante a presciência divina. Ou seja, Deus de antemão viu aqueles que responderam positivamente ao chamado do Evangelho,
e perseveraram até o fim, e diante desse conhecimento antecipado, ele escolheu. Então, para que você se acalme, o segmento pentecostal entende que a eleição, Deus escolhe pessoas para a salvação, porque Deus, ele anteviu, previu o futuro dessas pessoas, que essas pessoas responderiam ao chamado do evangelho positivamente, perseverariam até o fim e a salvaria. Então, os eleitos já foram eleitos por Deus. Deus já elegeu ainda antes da fundação do mundo os que vão ser salvos. Mas ele não determinou. Ele não determinou os que serão salvos, por isso que ele sabe. Não. Ele viu da eternidade, viu o futuro, viu que essas pessoas responderiam positivamente ao chamado do evangelho, e estes então são chamados por Deus de eleitos da salvação, escolhidos para a salvação. E essa escolha é baseada na presciência, o fato de que Deus tem o conhecimento antecipado. Deus tem o conhecimento antecipado dos que vão ser salvos. Deus sabe todos aqueles que vão permanecer no caminho da justiça e perseverar até o final em Cristo Jesus. Esses são os eleitos. São eleitos com base na presciência de Deus. No fato de que Deus conhece antecipadamente todos os que vão perseverar na justiça. Entende? Naquela outra visão, na visão reformada, que é a que eu não estou defendendo, a eleição ela ocorre de uma maneira diferente. A eleição é incondicional. Deus escolheu algumas pessoas para salvação e outras para perdição. É isso que a visão reformada calvinista defende, e é o que nós não defendemos. Nós entendemos que não é Deus que determina a salvação, mas é nós que aceitamos ou não a oferta generosa de Cristo. Entende a diferença? Entende a diferença? Então, todas as vezes que você ouvir um pregador na internet que é de linha reformada, principalmente esses mais famosos que estão aí, que são reformados, eles estão falando de salvação, eles não estão falando que você tem a liberdade de escolher ou não pela salvação. Eles estão falando que Deus determinou que alguns serão salvos e outros não. Basicamente é essa a doutrina. E pasmem, a Bíblia também fala isso. Pasmem. Baseado em quê? Baseado que todos caíram no chão. Se Deus quiser mostrar da sua misericórdia e levantar alguns, Ele pode. Se Ele não quiser, Ele pode deixar que todos se percam. Então, há muita complicação nessas questões. Mas nós temos que pegar os caminhos mais seguros, os caminhos que são mais conservadores, pelo menos no segmento em que estamos. Então, nós entendemos que Deus escolhe para a salvação, baseando-se no fato posterior de que se essa pessoa vai ou não manter-se nos caminhos. Isso é a presciência de Deus, é o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas. Tendo Deus esse conhecimento antecipado, tendo Deus previsto desde a eternidade se o Paulo vai perseverar até o fim no Evangelho, então Deus o escolheu e o predestinou para a salvação. Então a predestinação aqui também, ela está baseada na presciência. O que é predestinar? Antecipar o destino. Deus antecipou o destino da sua igreja. Determinou o destino da sua igreja. A igreja vai morar no céu. Não é esse o destino da igreja? Mas quem é a igreja? A igreja são os salvos. Quem são os salvos? Os eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que perseverarem até o fim. E só Deus sabe quem são esses que vão perseverar até o fim na salvação. Quantas pessoas a gente já viu conosco, que já estiveram aqui em algum momento na fé, que aparentemente responderam positivamente à fé, que parece que se converteram de fato e que abandonaram. E nós nunca imaginávamos, que essas pessoas estavam conosco e abandonariam a fé, deixariam a Cristo. Eles não eram eleitos. Alguns deles nós vamos saber
mas esse conhecimento está sempre diante de Deus. Nós nunca sabemos quem vai se desviar ou não. Esperamos que todos permaneçam em Cristo, mas a salvação ela começa então com uma eleição. Deus elege baseando no conhecimento antecipado que Ele tem, se esse indivíduo vai ou não permanecer nos caminhos. Pode passar. Aí nós temos alguns textos aqui para você ver que a eleição começa em Deus. Olha, pois nos elegeu, esse nós acabamos de ler, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha quando a salvação começa na vida de alguém. Essa escolha já foi feita, mas ela não foi determinada, ela foi prevista. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou, né? Predestinou os eleitos, determinou o destino dos eleitos. O que eles serão? Serão filhos de adoção, serão adotados na família de Deus. Aqui nós temos o texto de Pedro. Pedro diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Está aqui, ó. Segundo a presciência, não é segundo determinações. Jesus diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, eu vos elegi, referente aos apóstolos. E aqui nós temos que Deus vos escolheu, palavras de Paulo. Desde o princípio, ele está falando, não é o princípio da criação, mas está falando do tempo da eternidade. Deus escolheu desde esse tempo para a salvação, pelo que o chamado de Deus, a forma como Deus atraiu os seus eleitos foi pela pregação do Evangelho. É importante também, como que Deus desperta alguém? De que maneira que os eleitos são despertados do sono, né? Para decidir ou não por Cristo. Deus já sabe quem são eles são despertados pela pregação do Evangelho. Nós chamamos isso de graça preveniente. O que é uma graça preveniente? É uma graça que vem antes. Então, para que um eleito de Deus, alguém que, imagine, nós nem sabemos quem seja, mas está por aí perdido, mas essa pessoa ainda vai aceitar a Cristo e vai ser inserida na igreja, este vai passar por esse tipo de graça. O Evangelho vai ser pregado a essa pessoa, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela e ela vai imediatamente ceder à salvação, porque assim Deus já previu, não determinou, previu, preste atenção. Pode passar. Então, a salvação começa pela eleição divina, que é feita mediante ao conhecimento que Deus tem daqueles que vão ou não permanecer até o fim no Evangelho. Segundo ponto da salvação é então o arrependimento. Deus já nos elegeu, agora Deus precisa despertar os seus eleitos pela pregação. E a pregação vai promover, né, vai gerar na vida do salvo o primeiro efeito, que logicamente tem que ser esse aqui, o arrependimento. Vamos falar primeiro do arrependimento, falaremos em seguida da fé. A Bíblia nos ensina que arrependimento é uma mudança de direção, literalmente, virar para trás. O termo no Novo Testamento dá a ideia de uma mudança de mentalidade e da vontade. Veja, o arrependimento é uma mudança de mente. Está envolvido na questão do arrependimento a mente, né, o pensar, está envolvido as emoções, os sentimentos, e está envolvida a vontade, o eu quero. As três coisas estão no campo do arrependimento. O homem ele precisa entender a sua situação, precisa sentir a sua situação e precisa tomar uma postura em relação à sua situação, que é a situação do pecado. E a Bíblia, ela nos chama, né, vorazmente, a mensagem do Evangelho é duríssima nesse sentido. Todos os representantes do Novo Testamento, mensageiros aqui de Deus, eles pregam o arrependimento e tudo tem que começar pelo arrependimento. É o segundo passo. Nós pensamos que o primeiro passo é de Deus, na direção do homem, despertar os eleitos, mas agora
o segundo passo, onde começa a entrar a responsabilidade humana. Então, diante da pregação do Evangelho, somos chamados a nos arrepender. Arrepender no sentido de sentir, de agir e de pensar. Todo comportamento do homem precisa de arrependimento. E aí nós temos alguns textos que nós vamos ler em seguida, mas o arrependimento por si só, ele não pode salvar ninguém. O fato de você reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua situação, reconhecer a maneira como está vivendo e sentir a dor dessas coisas não pode mudar a vida de uma pessoa especificamente. Precisa mais do que isso. Por isso a salvação avança. Nós vamos então pensar nos próximos passos. Mas, embora tudo isso, o primeiro passo do eleito na direção de Deus é o arrependimento. Pode passar. Veja aqui sobre o arrependimento. Deus anunciou agora a todos os homens que em todos os lugares que se arrependam. Atos capítulo 17, 30. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Palavras do profeta João. As primeiras palavras são do próprio Deus, as segundas são do profeta João, enviado de Deus. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. O mesmo texto, agora palavras da boca do próprio Jesus, o Deus encarnado. E arrependei-vos e sejam batizados, também era a mensagem dos apóstolos. Em todos eles, nós temos aqui a mensagem do arrependimento, a necessidade do arrependimento, que sem arrependimento não pode iniciar um processo de salvação. Nós podemos pôr uma pessoa na igreja, nós podemos admiti-la, nós podemos dar liberdade para ela de participar de todas as atividades que nós aqui fazemos, mas se ela não se arrepender dos seus pecados, ela não pode ser salva. E nós não podemos fazer isso. E isso é a pessoa que tem que tomar essa posição. O arrependimento, ele se dá diante do reconhecimento do quanto pecaminosos somos diante de Deus. E isso, se isso não mover o coração de uma pessoa a tomar essa atitude, não podemos fazer absolutamente nada por ela. Tudo tem que começar no arrependimento. Se ela for eleita por Deus, se ela for eleita de Deus, ela vai se arrepender. Mais cedo ou mais tarde ela vai se arrepender, porque Deus já previu e não determinou. Pode passar. Em seguida, o próximo passo da salvação é a fé. Agora, o pecador arrependido precisa colocar a fé exatamente no local certo, na pessoa certa, que pode salvá-la. A fé significa confiar e crer. Esse é o conceito de fé. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a ideia está em um tipo de confiança que envolve dependência total e obediência a Deus, a Cristo e ao Evangelho. Essa é a fé salvífica. Mais do que acreditar, é acreditar ao ponto de confiar, é acreditar ao ponto de se entregar, é acreditar de uma maneira que não tenha nada mais importante do que aquilo que se acredita. Por isso que nós somos orientados a ter fé em Deus, a sempre colocar a nossa fé no local certo, em Deus. Nós não podemos colocar a nossa fé em pessoas, nós não podemos colocar a nossa fé em coisas, em objetos, em situações. Precisamos colocar a nossa fé em Deus, tanto para a salvação quanto para qualquer outra coisa. Fé é o primeiro passo na direção de Deus. Deus exige fé. Deus se agrada dos que creem. E essa fé é a fé que salva. Nós somos orientados a olhar com dependência para Deus e submissão a Cristo, que nos concederá de modo gracioso a salvação. Logo, a salvação ela é imputada mediante fé no Filho. Não é difícil a salvação para o homem, para aquele que recebe. É óbvio que existe a necessidade de tomar uma postura, que é a de arrependimento. Mas o chamado é crer no Filho. Aquele que crê no Filho, crê de tal modo a depender e se submeter, ele recebe de graça a salvação. Nós não conquistamos salvação. É importante falar isso porque com o passar do tempo, nós começamos a ficar confiantes na nossa conduta, porque nós começamos a ver melhoras no nosso comportamento,
E começamos a achar que nós temos controle dessas coisas. Não temos. A salvação ela é concedida por Deus. Só Deus pode salvar. Para salvar, Deus precisa imputar justiça. E somente Cristo subiu na cruz. Nós não subimos com Ele. Somente Cristo foi justiça diante de Deus, aceita por Deus. E nós nos apresentamos diante dele, diante do Pai, aceitos diante do Pai por causa da justiça do Filho. Por isso, que é um escândalo, né, da reforma protestante, a chamada sola fé, ou somente fé. Como assim, somente fé? Só isso? Somente fé, acredite ou não. Esse é o papel do homem. O homem é chamado a crer em Cristo, a crer no Filho. Todo o trabalho é feito por Cristo. Todo o trabalho difícil é feito por Cristo. Desde a eternidade. Todo o trabalho difícil é feito por Cristo. E Cristo nos dá isso gratuitamente, por meio da fé. Por isso que não é só se arrepender. Não é só deixar para trás a vida de pecados. Tem que direcionar a fé em Cristo. E a partir de agora se submeter totalmente à dependência na fé na pessoa de Cristo. Pode passar. Olha os textos. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Como é que vai questionar um texto desse? Como é que vai dizer que não é assim? Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem disse isso foi o próprio Filho. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, esse tem a vida eterna. Como questionar? Crê no Filho e recebe a vida eterna. Entrega a vida ao Filho de Deus e você recebe a vida eterna. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Como que se questiona um texto desse? Dizer que isso não é verdade? Logo, se um texto desse for questionado, todos nós aqui estamos debaixo de dúvida. Porque todos nós fomos inseridos na fé da mesma forma. Arrependimento dos pecados, porque todos pecaram e Deus colocou todos debaixo do pecado para usar com misericórdia para com todos, e todos nós cremos na mesma pessoa, na pessoa do Filho. A salvação ela se efetiva neste momento, em que a fé é colocada na pessoa de Filho. O homem imediatamente é salvo. E essas coisas não acontecem de dia, num processo longo. A imputação da salvação é algo instantâneo. Assim, é imediatamente você está debaixo da graça preveniente, ouvindo a palavra, imediatamente você reconhece as suas misérias, e imediatamente você é salvo se crê no Filho. Você pode estar na cruz pendurado, mas você olhou para o lado e viu o Filho e creu no Filho, ele olha para você e diz: hoje mesmo estará comigo no reino dos céus. E quem diz o contrário? Por isso que é Deus que nos justifica. Nós não temos condições, né? Pode estar numa cruz, a milímetros da morte, mas se olhou para o lado, viu o Filho, creu no Filho, é salvo. E vai com o reino com o Filho. Pode passar. A fé é a resposta do homem. É Deus que impossibilita a fé. Mas o ato de crer não é para Deus, é sim para o homem. A fé não é obra, mas sim a mão estendida que se abre para aceitar a dádiva divina da salvação. Aqui é importante ressaltar que a fé que salva, a fé salvífica, é realmente o reconhecimento da pessoa de Cristo. É nós abrirmos as nossas mãos, reconhecendo que nós somos miseráveis, não temos nada, e Deus olha para nós, nós olhamos para Ele, vemos que somente Ele pode nos oferecer, e Ele nos concede. Simples assim. Se é que posso dizer simples, mas estou falando da imputação da salvação. E nesse sentido, sim, é simples sim. Todos que nós aqui estamos, que chegaram aqui e aceitaram Jesus, foram aceitos por Cristo. Foram aceitos pelo Pai. É promessa de Deus isso. Nós não precisamos fazer absolutamente nada, senão abandonar os nossos pecados e colocar a nossa fé na pessoa que nos salva, que é Cristo. E Ele nos concede isso.
Imagine comprar. Como? Embora a igreja ao longo da história vendeu. A igreja ao longo da história vendeu. Bom, mas isso é outra história. Vamos lá. Pode passar. Então agora que eu criei em Cristo Jesus, vai começar o que nós chamamos de uma obra que acontece tudo junto. Essas coisas que eu estou falando, acontece uma coisa atrás da outra. Acontece uma obra de regeneração. O homem, quando estava na condição de pecado, ele estava em um estado de degradação moral, óbvio, por causa do pecado. Mas agora, ele morreu em Cristo, ele morreu com Cristo, se identificou com Cristo quando se arrependeu dos seus pecados, e assim como Cristo ressurgiu, ele também ressurge para uma nova vida. Nós ressurgimos para uma nova vida, e a partir de agora nós estamos diante do novo. Nós precisamos viver o novo, nós precisamos deixar para trás tudo que representa o velho, e o velho entenda do ponto de vista moral, que é o pecado, né? As velhas práticas, o velho comportamento e as coisas do tipo, e viver a nova vida, que é a vida de um crente que ressurgiu, um crente ressurreto, que nasceu de novo. Então, regeneração ela é um processo instantâneo que ocorre na vida daquele que crê. Basicamente, a ideia é de que aquele que morreu agora pela fé em Jesus também ressuscitou com ele para uma vida de retidão. Os textos nos dizem que nascemos e fomos gerados. A regeneração é somente o início da vida cristã, que precisa ser amadurecida e santificada durante toda a vida. Basicamente, nós nascemos de novo. Vamos ler um texto? Um desses, 2 Coríntios, o mais famoso aqui, 2 Coríntios 2,17, que diz assim, ó. Vou ler aqui para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Passa para mim. Deixa eu ver se eu coloquei esses textos em seguida. Não, volta. Então, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, aquele que está em Cristo, agora é nova criatura. É esse momento da salvação, o mais esperado, que é o momento que a vida cristã se inicia. Nós temos outros textos também, vamos fazer a leitura deles? Tito 3,5 diz assim. Tito 3,5 é um texto importante também que fala a respeito do novo nascimento, do nascer de novo ou ser gerado. Diz assim, ó. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Então, ele nos gerou mediante essa lavagem que ele produziu em nós. 1 Pedro 1,3 também é um texto seguinte. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou uma nova geração, de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E também no versículo 23, nós vamos ter a mesma ideia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, assim: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E o último texto do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, em relação à nova criatura: pois somos feituras suas,
criados em Cristo Jesus, está falando do novo nascimento, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então todos esses textos dão a mesma ideia de que agora o homem que é salvo, que creu em Cristo Jesus, ele nasceu para uma nova vida, foi gerado para uma nova vida, e a vida dele não pode ser igual. Essa é a grande realidade. Qual o problema disso? O problema é que quanto ao nascer, nós nascemos uma vez só. O novo nascimento é uma vez só. Só que, com o passar do tempo, nós não damos muita atenção a esse processo de novidade na vida. E começamos a pecar, a viver na prática do pecado, a viver um tipo de congelamento espiritual. Começamos a deixar as práticas espirituais para segundo plano, não damos muita atenção mais na palavra de Deus, não prosseguimos no conhecimento de Deus, nós levamos a vida cristã um pouco mais de uma maneira vagarosa, às vezes relaxada. E que estágio nós chegamos? Aparentemente, parece que quando isso acontece, o estágio não deu continuidade, não progrediu. Então, muitos de nós regredimos na fé e não percebemos. Porque, quanto ao nascer, se nasce uma vez só. Quanto a ter morrido, também. A ideia bíblica era que devíamos ter morrido uma vez só. Mas, depois de ter sido gerados, morrermos de novo, voltarmos aos pecados de novo, vivemos a mesma vida que vivíamos antes de novo, então todo esse processo não progrediu. Logo, a questão é, será que de fato fomos eleitos? Será que de fato nós estamos vivendo a salvação? Somos salvos? Estamos perseverando em Cristo? Então, a perseverança é o próximo ponto, e a perseverança vai nos ajudar a entender se ainda estamos firmes. Pode passar. Sobre a perseverança, temos dois extremos que precisamos evitar. De um lado, algumas pessoas, ou segmento, é acusado de que, uma vez salvo, não posso mais perder minha salvação. Eu sou salvo e nada que eu fizer, nenhum pecado que eu cometer pode me fazer perder a salvação. É o chamado uma vez salvo, sempre salvo. É o tipo de coisa que nós não defendemos. Por quê? Porque já nesse estágio da salvação, nós temos a participação do homem. O homem se esforçando para não perder a salvação que recebeu. Mas, por outro lado, nós não podemos pensar que todo pecado que eu cometer, eu vou perder minha salvação. Porque não é assim. Imagine que Deus escreve o teu nome no livro da vida, e aí você comete um pecado, Deus apaga. Aí você pede perdão, Ele escreve de novo, aí você comete um pecado, Ele vai e apaga. Não é essa a dinâmica. Nem você está garantido, independente do que você fizer, e nem também, dependendo do que nós fizermos, nós já vamos perder nossa salvação. Há garantias maiores dentro dessa aliança que nós temos com Deus. E de acordo com a Bíblia, a perseverança, ela se refere à operação contínua do Espírito Santo. Ou seja, o que diz Filipenses capítulo 1:6, que aquele que começou a boa obra, ela a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então a boa obra de salvação que Deus iniciou em nós, Ele vai aperfeiçoar. Mas há, nesse sentido, cooperação e responsabilidade humana. Você, nesse sentido, é responsável por não perder a salvação que Deus te deu. E como que nós nos comportamos em relação a isso? Nós temos que viver a mesma vida de fé submissa à vontade de Deus. Todo tempo nós corremos um perigo. E o perigo é de abrirmos mão da nossa salvação, de sermos descuidados em relação à nossa nova vida e começar a voltar a viver o velho.
Pode passar. A Bíblia, ela apoia a ideia de que as ovelhas de Cristo jamais se perderão. Veja bem, preste atenção. Jesus não perderá nada daquilo que o Pai lhe deu. Ele orou ao Pai por proteção, e também nós somos salvos em Cristo Jesus, mas também, por outro lado, a Bíblia diz que deseja que cada um mostre o mesmo zelo até o fim. Óbvio que, se por um lado nós temos Deus perseverando pela nossa salvação, por outro lado nós temos a nossa responsabilidade de mostrar o mesmo zelo. Mostrar o mesmo zelo é o mesmo zelo que iniciamos. E ao mesmo tempo também, ainda a mesma Bíblia nos diz que nós não podemos, ser negligentes em relação à salvação. Negligência é descuido. Descuido. É muito importante cuidar da salvação. E como que eu cuido da minha salvação para não perder? Cuidar da minha vida espiritual. Viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Procurar entender a vontade de Deus. Viver um relacionamento puro com Deus. Ter a minha vida aos pés de Deus. Confiar somente em Deus. É Deus. Somente olhando para Deus e não olhando para o mundo. Somente confiando em Deus e não confiando em leis. Somente confiando em Deus e não confiando em homens, nós podemos ter garantia da nossa salvação. Porque uma coisa dada por Deus, só Deus pode preservá-la. E Ele nos capacita para isso, para que permanecemos nessa graça, a graça da salvação. Pode passar. A Bíblia também diz, em relação à importância de nós perseverarmos pela nossa salvação, ela nos alerta que o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem olha para trás é indigno do Senhor. Lembra da mulher de Ló. A vara que não permanecer nele será cortada. Podemos ser separados de Cristo e cair da graça, naufragar na fé, abandonar a fé, e se negarmos, Ele também nos negará. São todos textos que estão na Bíblia que mostram a importância de que nós precisamos tomar um cuidado em relação à nossa salvação. Porque se houver um descuido, houver um desleixo, se houver um abandono, nós podemos cair desse estado que é o estado de graça que nós hoje participamos. Então, nesse sentido, há uma grande responsabilidade de cada um. Não viver a vida de qualquer jeito, não. Não viver a vida como queremos. Não viver a vida como as pessoas estão dizendo para nós que nós temos que viver. Nós precisamos nos preservar em Cristo Jesus. Preservar nesse caminho de salvação. Por mais difícil que seja, ou não seja, mas nós precisamos nos manter firmes em Cristo Jesus. A âncora da nossa salvação é Cristo. É Cristo. A garantia da nossa salvação não é vir à igreja, é Cristo. É muito mais do que isso. E eu não estou dizendo, obviamente, que você não precisa vir à igreja. É sempre importante explicar, embora eu sei que aqui não tem nenhum miolo mole. Antigamente tinha bastante. Você falava uma coisa nesse sentido e as pessoas, então não precisa vir na igreja. Não. Eu acho que não estamos falando mais com pessoas, né? Isso é o tipo de coisa que se espera de alguém que tenha problema de demência mental. Pior, demência moral também, porque precisa de uma baixeza enorme para entender uma coisa tão distinta do que é falado. Então, nós sabemos a importância de preservar-nos no caminho da salvação. Temos uma responsabilidade. Uma vez salvo, sempre salvo? Não vai nessa. É perigoso demais. Arriscado demais. É arriscado demais. Como nós não temos tal confiança e tamanha fé, é mais fácil nós ir devagarzinho e entender que, embora Cristo aqui nos salva, nós precisamos cooperar no sentido de manter a salvação que nos foi dada. Essa é a perseverança, a doutrina da perseverança. Você vai ouvir pouco isso, mas é importante. No segmento reformado, como que eles entendem a doutrina da segurança da salvação ou a perseverança do crente? Como Deus é que escolhe um para salvação e outro para perdição, na visão deles, esse que foi escolhido para salvação
foi determinado por Deus que ele vai ser salvo, independente o que acontecer, no final ele vai ser salvo. Então quem persevera por ele é o próprio Deus. Essa é a doutrina reformada, né? Não há cooperação do homem na salvação nesse sentido, mas nós não defendemos isso. Mas você vai ouvir muito isso, de que uma pessoa que é salva não pode perder a salvação. Nós defendemos a possibilidade da perca de salvação. Alguém pode vir a ser salvo e pode vir a perder a salvação. Pode passar. E para finalizar, as advertências correspondem à realidade. Logo, cuidar da salvação, recebida gratuitamente por Deus, é uma tarefa coerente com a ensinada na Bíblia. Se você fizer uma viagem para um lugar distante, principalmente para um lugar que tem a serra, você ao longo da descida vai ver um monte de placas, né? As placas indicam pontos que são mais escorregadios, pontos que geralmente tem neblina, incidência de neblina, curvas que são perigosas, e as placas, elas vão fazendo o quê? Vão te alertando. Você acaba por descer uma serra ou cumprir um percurso de um caminho sem acontecer nada, e você passa ileso. Mas você não pode dizer que os perigos não estavam ali. Os perigos estavam, mas estavam orientados, assinalados via placas. É mais ou menos essa ilustração da realidade da salvação. Nós recebemos a salvação, estamos no percurso, né, da salvação, que se efetivará, já estamos salvos, mas nós esperamos ainda uma plenitude que há de vir, que é o completar dessas coisas no céu com Cristo, para todo sempre. E ao longo do caminho, nós temos aqui a Bíblia mostrando para nós a quantidade de perigo que nós estamos submetidos. Embora nós estamos com Deus, Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco nesse processo, mas os perigos mesmo assim nos são alertados. O fato de Deus estar comigo, né, não anula a realidade de que os perigos estão ao meu redor. E é por isso que nós temos, irmã Cristina, a Bíblia, em todo o tempo, nos mostrando. Os perigos estão em todos os lados. Vocês estão com Deus, Deus está conosco, mas os perigos ainda estão ali. Queremos passar todo esse percurso ilesos? É óbvio que sim. E esperamos em Deus e também vamos nos esforçar para que de fato isso aconteça. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.